Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos vendo ou nos ouvindo. Não sei como você vai ter contato com este vídeo, mas, irmãos, nós vamos falar aqui um pouco com vocês hoje sobre alguns temas que será fundamental aí para a sua vida, creio eu, que será de uma fundamentação muito grande para a sua vida, principalmente para você que é calvinista, você que está adentrando aí dentro da doutrina calvinista. Tomemos muito cuidado. Não estou falando em síntese que seja uma doutrina ruim, eu vou falar aqui basicamente o que é uma percepção que poucos pastores terão assim coragem para tocar num bezerro de ouro que nós estamos tocando aqui na internet. Já fui um defensor voraz de uma linha calvinista totalmente separatista e confusa concernente ao evangelho, tá? Pensava eu, e estava confundindo umas pessoas também, pensando que o calvinismo é o evangelho. E por mais que você me diga aqui que Calvino nunca disse isso, de fato Calvino não disse. De fato Calvino nunca falou isso. Em lugar nenhum Calvino disse que para ser salvo deveria ser calvinista. Calvino nunca disse isso. O problema não foi Calvino. O problema é uma religião paralela que está se formando agora, neste exato momento, e nós estamos correndo perigo muito grande. Os calvinistas hoje eles têm uma decisão a se tomar muito alta sobre sua própria hipocrisia. Irmãos, se você quer, pense num meio assim, super, hiper hipócrita para se estar, é o meio calvinista hoje, tá? Vou repetir. Não existe um meio mais hipócrita hoje do que o meio calvinista. Sim, Senhor. Vocês sabem que eu sei, e eu sei que vocês sabem que eu sei. Que é assim. Então, por mais que os senhores venham aqui me dizer, então, você agora é da parte dos arminianos e tal, fiquem à vontade para comentar, desde quando vocês comentem nesse vídeo. Fica tranquilo, não tem perigo nenhum comigo, não. Eu vou me basear em um texto de Jesus Cristo e na interpretação de um reformador chamado Martinho Lutero. E também em uma exposição que eu estou dando na nossa igreja sobre Mateus capítulo 7, para falar o que eu vou falar aqui. Tá? Antes de mais nada, rapidinho aqui, eu sei que os irmãos que gostam da gente estão aqui conosco, tá? Eu tenho aqui os nossos livros, é rápido, tá? Que eu vou apresentar hoje. Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Amanhã nós temos um polígrafo aqui, terça-feira temos um polígrafo falando sobre o uso do véu na igreja. Vai ser quente esse polígrafo, tá? Entre eu e a Débora. Mas temos também na quarta-feira o estudo sobre ansiedade, que está sendo baseado nesse livro aqui, ó, no Guia Seguro para o Céu, tá? Volume 1 e 2. Também vai nesse kit Satanismo Global, que é o livro da Débora, tá? Da minha filha. Satanismo Global. O ocultismo como a nova religião global, é um termo de apologética que ela faz aqui. Cristo entre as igrejas. Irmãos, esse livro salvou a minha vida do extremismo e do terrorismo que eu estava vivendo dentro do escopo calvinista de hoje. Um livro que eu escrevi há alguns anos atrás, quando eu fui reler para reescrever e reeditar esse livro. Não precisou reeditar nada, porque uma única coisa que precisava ser reeditado era meus fundamentos. Era eu voltar para onde eu estava calcado da última vez que eu saí. E aí a gente veio com o Guia Seguro para o Céu, mudou o nome do livro, veio com as 7 igrejas. Então esse combo aqui, ó, de 4 livros, tá junto também a História Secreta do Vaticano, relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica e sua ligação com os nazis, tá? Com os bigodinhos, olha lá. Tá bom? Um livraço esse aqui também. E se você comprar esse kit aqui, eu vou te mandar 2 presentes. Para eu mandar os 2 presentes, você tem que me dizer que viu esse, em qual vídeo viu, porque senão eu não vou saber
o que você está comprando, tá? Tem outros vídeos aí que eu anuncio. Olha, se você comprar esse kit aqui, eu te mando de presente o juízo final, o dia do grande acerto de conta de Deus, e te mando também um xodozinho nosso que foi lançado, mas agora ele foi lançado numa tiragemzinha bem pouca, que eu não tive tempo, mas agora a gente está fazendo a tiragem dele grande. Olha lá que legal. Rabisco e sua turma, e o homem que não sorria. Isso aqui é um livretinho, é um gibi infantil. Como vocês sabem, a gente trabalha com criança, eu e a minha filha. Então, olha lá, gente, é um livreto lindo, 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 uma historinha muito bacana que tem aqui dentro, tá? Para criança. Então, se você quiser adquirir, faz isso daí que vai ser muito legal, tá? Em forma de gibi, tá? Foi eu que inscrevi. Então, se você quiser adquirir esse kit aqui todo, eu te mando de presente. Adquirir o kit, eu te mando de presente o juízo final e o rabisco junto, tá bom? E também tem o segundo kit nosso aqui, que é um kit para família também, tá? Que é Resgatando a Família Tradicional Cristã, tá aí. Tem também Pecados Capitais de um Casal, Descubra os 7 erros que levam o casamento ao fracasso. Tem também aqui Uma Viagem Chamada Casamento, Segredos da Vida 2. Pai ausente, filho delinquente, o drama de Absalão, como o rei Davi criou um monstro dentro da sua própria casa. E também Decisões que vão determinar o sucesso do seu casamento. E na compra desse segundo kit aqui, ó, eu te mando de presente Meu Príncipe Virou Sapo, e também te mando de presente o gibizinho do rabisco, tá bom? Então, qualquer um dos kits que você adquirir, e se adquirir os 2 kits juntos, eu te faço um descontaço, ainda te mando mais presente dentro dele aí, tá bom? Meus amados irmãos, vamos estudar um pouco aqui. Em seu livro, em seu comentário sobre o Sermão do Monte, Martinho Lutero, ainda ontem eu estava lendo ele aqui, ontem eu preguei na igreja sobre esse assunto do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, mas ainda sexta e sábado eu estava dando aqui uns reparos no sermão para ir pregar, e eu me deparei com um texto de Lutero, que eu estava aqui, busquei na biblioteca ali para reler ele, e o que eu vi lá foi uma coisa impressionante. Veja bem, primeiro é que o Sermão da Montanha, ele tem padrões, o padrão ali é fixo. O padrão do Sermão da Montanha não é uma possibilidade que o crente tenha aquilo que está ali no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Veja, o que eu estou lhe dizendo é que o Sermão do Monte, ele não aponta para o caminho. O Sermão do Monte não aponta para a porta estreita. O Sermão do Monte não aponta para o caminho estreito e apertado. O Sermão do Monte é a porta estreita. O Sermão do Monte é o caminho, ele é o farol. Ele é o condutor, ele é o que diz a você se você é ou não um cristão. Então, Lutero, na altura do capítulo 7, ele vai dizer que, da sua exposição sobre o Sermão da Montanha, ele vai dizer que ali está uma coisa muito certa ali acontecendo. É que, quão santo um crente tem que ser? Veja, o padrão fixo de conduta cristã é o Sermão do Monte. E aí, antes de eu citar aqui o que eu vou falar com os calvinistas, eu quero ler o Dwight Pentecost no Sermão do Monte, que disse assim: o padrão de Deus para a conduta dos seus filhos é a sua própria justiça e santidade, inalterável e intrínseca. Pedro declara com clareza em 1 de Pedro 1, 15, 16, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Quando o homem se pergunta quão bom devo ser, resposta bíblica a resposta bíblica é tão bom quanto Deus.
Conquanto esse padrão esteja escrito no coração de todos, reconheçamos que não podemos atingi-lo. Veja, você não pode ser tão bom quanto Deus, porque Deus não é bom em forma qualitativa, em forma quantitativa, e é em forma qualitativa, isso nós entendemos isso. Mas há um servo de Deus, existe um anseio no coração dele em buscar a santidade sempre. E o alvo, o modelo, o caminho, o molde dele é Deus. Tá? Dwight Pentecoste foi muito feliz na colocação dele. Ainda também é o livro dele sobre o Sermão da Montanha, de John Dwight Pentecoste. Todos nós, a ala reformada e a ala arminiana, a ala calvinista, reconhece, e os que não reconhecerem isso estão fadados a pura heresia, que a salvação ela é monergista. Isto eu também creio. Eu não creio na minha participação na salvação. Eu não creio que eu tive força de sair do estado de onde eu estava. De forma alguma. De forma alguma eu posso acreditar, uma vez que não se precisou nem de uma revelação calvinista para eu entender isso, de que o estado de onde eu estava, de onde Cristo com a mão forte me arrancou de dentro do Egito de mim mesmo, eu tenho que saber isso, que não foi por minha vontade, não foi pelo meu querer. Se não há um decreto de Deus antes da fundação do mundo, com certeza eu não desejaria Deus. Ponto final. Eu entendo isso. Aos que tentarem aqui de forma assoberbada, auspiciosa, tentarem achar que eu estou em devaneios doutrinários e assim por diante, porque já fui acusado aqui de ser até Caio Fábio de forma bem pejorativa, se não foi nesse canal, foi no outro, se não foi não queria também pensar, foi na Voz do Cristianismo. Ok, entendo a fúria, entendo a ira de vocês. Não respondo, não faço nenhum vídeo fazendo reações a isso, nada, não preciso disso. Ao contrário, tem muitas reações aqui sobre vídeos meus, mas eu mesmo particularmente não tenho nada a declarar sobre os assuntos. Mas a questão que me chama muito a atenção aqui é: Dwight Pentecoste, e eu também estou com ele, em dizer que Deus, embora nós não atinjamos, não vamos atingir isso, nunca, jamais, ser santo como Deus, mas Deus é o meu anseio, é o alvo. O meu coração, que outrora era inclinado para as coisas da carne, como diz Paulo em Romanos capítulo 7, inclusive teve um louco desse, dos quais eu vou falar aqui agora, que veio aqui e colocou Romanos 7 para mim aqui, então Romanos 7, Paulo está no inferno, porque Paulo disse, miserável homem que sou. Entenda, aquele texto Paulo está falando, miserável homem quem sou, quem me fará fugir do corpo desta morte. Paulo está se referindo a uma vida que ele tinha outrora, antes de Cristo. Não a vida agora. A vida de Paulo agora encontra-se em Romanos 6 e em Romanos 8. Lutero vai concordar no seu comentário sobre Mateus capítulo 7, quando é dito, Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgado. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho,
E então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Percebe? Eu concordo com o Martim Lutero quando ele diz que todos os padrões de Deus em um combo fechado de tudo aquilo que o crente deve ser é o Sermão da Montanha. Calvino também partilha dessa mesma ideia minha. Aliás, Calvino não partilha dessa ideia minha porque Calvino foi antes de mim e eu partilho da ideia dele então. Eu não tenho problema de partilhar dessa ideia. Também não tenho problema de partilhar com John Wesley da mesma ideia que John Wesley também tinha no seu livro, nas suas pregações, nas suas preleições sobre o Sermão da Montanha. Não tenho nenhum problema com isso. Assim como todos estes padrões de Deus que Deus estabeleceu no Sermão do Monte, ele não é uma ponta da bússola apontando o norte, ele é o norte. Ele é a denúncia que você entrou pela porta estreita e está seguindo. O Mateus capítulo 5, 6 e 7 é a denúncia viva. Quando você começa a entender e vivenciar, e aquilo que está ali tomar forma em você, no seu dia a dia, é a denúncia exata de que você entrou no caminho estreito. Fora daquilo, você ainda não entrou, você só está no caminho largo. Aos que se aventurarem em estabelecer uma espiritualidade falsa, que dá um verniz ao seu caráter pecaminoso e tentar permear os caminhos hipócritas de um legalismo ou que nada mais é do que uma falsificação do bom caráter. O legalista não é aquele que apenas usa roupa, porque você que está dentro de uma igreja calvinista, andando pelada ou andando seminu por aí pelo meio da rua, coberto de tatuagem, cheio do que você acha que deve de ter, você não é melhor do que aquele que diz que está sendo salvo porque usa roupa assim ou assado. Você não é melhor do que ele por um motivo muito simples, porque ele estabeleceu uma espiritualidade extra-bíblica, e você também estabeleceu uma espiritualidade extra-bíblica, só que um estabeleceu uma espiritualidade legalista, e você estabeleceu uma espiritualidade liberal. Mas num fritar dos ovos, é a mesma galinha que botou e chocou o ovo, é a mesma hipocrisia. Eu acho que C.S. Lewis quem disse que a hipocrisia é a galinha que choca todos os ovos. Ou que choca todos os outros ovos do pecado. Mas para vocês não encontrarão vocês encontrarão neste Sermão do Monte uma bigorna e uma marreta que vai bater até esmiuçar aquilo que você achou que era uma religiosidade, aquilo que você achou que era uma espiritualidade, você está vendo dentro de você que é fingimento. E eu estou falando com os calvinistas, não com os pentecostais dessa vez. Tenham ânimo, digam-me em que este evangelho patético que você acredita de 5 pontos, em que isso livrou você da pornografia? Ânimo, venham nos comentários aqui. Em que isto tirou você de uma vida? Em que isto te fez um marido melhor, uma esposa melhor? Em que isto te fez um filho melhor? Em que isto está te fazendo um ser melhor? Tenham ânimo, tenham coragem. Por que vocês estão falando mal de seita A, de B, de C, nomeando tudo que não se agrupa? E eu vou falar disso agora. Tem só um pouquinho de paciência aqui para eu falar. Este Sermão da Montanha não admite com que os homens façam dele nenhuma estruturação de uma caça uma porção dele ou caçar alguma porção dele para se deleitar. Você não pode ter nada do que está escrito aqui.
Na versão ARA, Almeida Revista Corrigida, Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, os três capítulos somam 111 versículos. Você não poderá ter apenas uma porcentagem deles. Ou você tem aqueles 111 versículos ali na sua vida carimbado, ou você não tem nada daquilo. E aquilo é o distintivo de quem somos. É ali. E você não pode escolher um pedaço. Você não pode escolher um pedaço aqui, um outro ali. Para você entrar nesse sermão, você tem que entender bem o que é Mateus capítulo 5, versículo 3. Não é declarar por aí que somos pecadores, que somos miseráveis, que minha justiça é trapo de imundícia, e que eu sou isso, e eu sou aquilo, borogodós do borogodó. Não, não, não. É viver isso. A Bíblia não diz que aqueles que confessam seus pecados. A Bíblia diz aqueles que confessam e deixam. A pergunta crítica é: por que o seu coração ama tanto o pecado que você está enfiado? Ah, pastor, então o senhor está dizendo que nós nunca vamos cair. Não, não. Nós podemos cair. E, para ser mais sincero, vamos cair. A variante é: você vai conhecer o seu coração em uma queda. Em uma troca. Em uma mordida num fruto proibido. É nisso, naquilo outro. Você vai entender aonde está o seu coração ali. É no erro. É quando você erra. Foi um erro mesmo ou é só o caráter seu que é assim? É um erro ou você está nisso toda hora? O seu coração só está, o seu olho só está olhando para onde seu coração está, filho. O Sermão do Monte é uma bigorna, irmão. No capítulo 7 de Mateus, nos deparamos com o Senhor Jesus nos chamando a atenção para o fato de tomarmos cuidado com o grande mal que cerca a cristandade. Pois no capítulo 6 vimos como fomos advertidos com a ganância que produz a desconfiança de que Deus é quem cuida de nós e assim nunca estamos satisfeitos nele e nem no que ele tem para nós. E assim corremos como um mancebo inconsequente para o bordel da senhora ansiedade. E ali nos deitamos e ouvimos seus doces conselhos para que não confiemos e nem nos amoldemos aos cuidados de Deus. Aqui nesse texto de Mateus capítulo 7, Jesus nos chama a atenção para o perigo de sermos donos de uma doutrina exclusivista. Veja o que Lutero diz. Jesus nos chama aqui, o mestre nos chama para termos cuidado, para não sermos donos de uma doutrina exclusivista, que só existe na nossa própria cabeça. Pois aqui está sendo advertido os perigos de um sábio aos seus próprios olhos, que criou sua própria doutrina e fez a afeição das outras pessoas baseadas em suas doutrinas próprias e em sua própria espiritualidade. Ou seja, aqui está a advertência de Mateus capítulo 7. Cuidado, para que vocês não estejam julgando as pessoas segundo as suas próprias doutrinas exclusivas. Cuidado para você não estar apontando para os outros baseado na doutrina que você acha que é certa. Mas não tem nada a ver com ser cristão. Jesus não está dizendo que eu não posso fazer um julgamento de uma causa espiritual dentro do âmbito da igreja. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: tome cuidado para que você não faça isso baseado na sua religião, no que você acha que é religião.
Porque ao ter o texto dizendo, cuidado para você não ver o argueiro que está no olho do seu irmão, quando há uma trave no seu. Tome cuidado com isso. E é aqui que entra o movimento calvinista. É aqui que vocês entram. É aqui que nós entramos. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Nós temos este mal dentro da igreja hoje. Nós temos hoje pessoas que são sábias aos seus próprios olhos. Nós temos hoje, de novo, eu sei que muita gente não gosta mais, moleques na fé, que estão dentro da igreja há 2, 3 anos, ditando regras, chamando de herege pastores do cunho, da envergadura de David Wilson, da envergadura de Leonard Ravenhill. Eu vi doido desse porte chamar Tozer de herege, cara. Vocês estão de brincadeira comigo. Percebe? Percebe o mal que nós estamos? Nunca leram David Wilson, não sabem nada sobre a vida do pastor David Wilson. 3 anos que estão aqui, 3, 4 anos, 5 no máximo. Estão aptos a discernirem coisas. E se eles têm uma igreja aqui no Brasil hoje, eu vi gente dizendo que o movimento pentecostal das Assembleias de Deus foi um divisor de águas para pior. Se eu fosse nós calvinistas, gente, temos que olhar bem para as igrejas da Alemanha. Tu já foi na Suíça? Para tu ver direitinho o que é aquilo lá. Já desse uma andada na França para tu ver o que é que está acontecendo lá. Todos esses países aqui que eu estou citando, todos eram calvinistas, e calvinistas dos grandes. Olha a Holanda hoje. Olha o berço. A Holanda hoje é tida como se fosse... Quando eu estive na Europa no ano 2000, acho que foi isso que eu tive lá, a pedra que rolava é que a Holanda era como se fosse a Sodoma e Gomorra da Europa. No âmbito de droga, prostituição, tudo isso, tal. A igreja fundada no liberalismo. Eu vi lá pastores descer de púlpito e fui numa igreja para ouvir uma pregação e aquele negócio todo. O pastor descer do púlpito, acender um cigarro e está conversando com os irmãos. Perguntei a uma pessoa, ele disse, não, isso é cultura. Tá bom, tá certo. Olha lá, a terra de Charles Spurgeon, a Inglaterra, a terra dos puritanos, dá uma olhada lá, cara. Vê a soberba reformada quando se juntou na Revolução Francesa, o que é que deu? Nós nos esquecemos da própria história. Tem um livro do Michael Jones, Libidos Dominandi. É um calhamaço de livro, claro que quem veio dessa leva aí, os reformados mais antigos gostam de ler, mas esses novinhos aí que tá desse, dá até medo. É um calhamaço de quase 1000 páginas de livro. Dá uma olhada lá. Quem foi que deu guarida para Van Chaub? Van Chaub, eu acho que é esse o nome do cara. Dá uma olhada lá. Quem foi que deu guarida para esse cara? Foram os pastores luteranos da Baviera. Fundador dos Illuminati.
Aí vocês querem subir mesmo no cavalo da arrogância aqui no Brasil e ficar apontando Assembleia de Deus como seita, fulano como seita. Todo mundo é seita para vocês e só vocês são a doutrina certa, é isso mesmo. Só nós que somos reformados, cremos em predestinação, é que somos salvos. É o dito da Igreja Católica, né? Dula salus extra ecclesia. Só que nós fora do calvinismo não existe salvação. Essa é a ideia nossa. É por aí mesmo que nós vamos levar isso. Então você que está em uma igreja reformada de agora, ou que vai sair da sua igreja para uma igreja reformada, é provável que você vira ou veja lá o contato de soberba e que você vire um desses. O primeiro ponto que correm, perigos que correm quem está dentro de uma igreja calvinista, um dos grandes perigos que você vai correr é de uma total soberba pelo conhecimento que não se tem. Vocês já notaram isso? O tamanho da soberba pelo conhecimento que não se tem, porque essas pessoas que estão por aí tagarelando são parlapetões. São uma mistura de mal com atraso, o negócio, parece. São isso, parlapetões, nada mais do que isso. Porque há uma soberba grande no meio reformado de se avaliar a fé baseado na fé que ele acha que é certa. O método de hoje é tão hipócrita que nós vemos assim, conferência de cultura batista, conferência de resgate da cultura presbiteriana, conferência de resgate da cultura batista, conferência de resgate disso aí. Mas espera aí. E que tal cultura cristã? Porque ser batista necessariamente não te faz um cristão. Ser presbiteriano, idem, a mesma coisa. O que é que tem isso? Então nós reduzimos o evangelho de uma forma reducionista a uma crença tosca e tola, a um grupelho de 5 pontos, a uma horda disso ou daquilo. É isso mesmo que nós estamos aqui? Este fenômeno está acontecendo dentro das igrejas calvinistas de forma avassaladora, pois muitos neófitos recém-saídos de algumas igrejas, até pentecostais e igrejas neopentecostais ou igrejas ou algumas seitas, vão para essas igrejas e estão se tornando críticos de outros sistemas teológicos como se eles conhecessem o outro sistema e o dele que ele está agora inserido. E aí eles querem cunhar o outro movimento como herético. Por quê? Porque Nicodemos falou. Porque o fulano disse. Ah, é? Não seria melhor você conhecer o sistema que você está inserido, não? As críticas são que aquele ou este grupo não conhece as Escrituras. E é aqui que acontece que encontramos o desatino, a loucura, a sandice, o atraso de pensamento para o Evangelho. Porque estes calvinólatras estão criando uma seita paralela e estão julgando tudo e todos que não se enquadram dentro do campo de espiritualidade e doutrina que eles inventaram, e aí eles chamam isso de seita. Eles, em sua maioria, cobram que as pessoas leiam a Bíblia. Mas eles mesmos não têm uma vida ativa de leitura nem da Bíblia, nem tampouco de livro literário, de filosofia, de pensamento, nada. Esquece isso. Não tem. Pegue um doido desse aí que está por aí criticando os outros, chame-o à oração séria, de verdade.
Tem uma igrejinha aqui para cima da minha rua aqui, que eu passo lá todo domingo pela manhã. E eu passo até brincando lá na frente, que a gente tá indo pro culto nosso. Mas eu fico olhando aqueles velhinhos orando. Eles começam a orar, incomodam os outros pra caramba, eu acho. Porque eles começam a orar 6 horas da manhã. Eu passo para ir pro meu culto, dia de domingo de manhã, para ir pro culto da igreja nossa. Eu passo em frente à igrejinha deles, umas 8 horas da manhã. Eu passo lá na frente. Nosso culto é 9, então eu passo lá na frente às 8. 8h10, mais tardar isso. Quando eu passo na frente da igreja deles, eles estão orando de forma fervorosa. 5 velhos. Uma igreja pentecostal. O pau tá quebrando. E eles orando. Eu achava que eles estavam orando naquela hora. Depois eu fui saber, por um vizinho que reclamou, que é um colega meu, disse: pastor, eu reclamei com o dono do imóvel, porque eles começam a orar 6 horas. Eu falei: ah, não, mas eu achava que eles começavam 8. Eu falei: nada, eles começam às 6 horas da manhã. Eu falei: mas eles acabam que hora? Não, às vezes vão até 10 horas aí orando. Da manhã. Eu vou pegar um de vocês que ficam aqui na crítica, para trazer vocês para orar com eles. Para ver quantos minutos vocês aguentam de joelho. Criticar é fácil. Basta ter um telefone e ser um idiota. Apontar o dedo quando se é um neófito, porque é isso que vocês são, neófitos. Vocês estão fazendo o que estão fazendo com a cobertura e o amparo, sabe, de pastores. Em suas maiorias não leem, não têm vivência de Bíblia, de santidade. Lembre-se disso. A salvação é monergista. A santidade é sinergista. Mas, por a santidade ser sinergista, é eu e Deus fazendo, Deus e eu, evolução humana na santidade, é Deus e eu, Deus usando a minha volição. Eu só tenho força para buscar santidade se uma vez Deus me salvou. Se eu não estou tendo força para buscar santidade, estou tagarelando que eu sou salvo, é sinal que eu não sou salvo. Está perdendo tempo aí nessa igreja. Vai embora, vai para o mundão. Tomar uma cachaça, uma pinga, alguma coisa, vai fazer o que tem que fazer. Fica dentro da igreja aí não. Eles estão firmes em seus propósitos, que todas as outras igrejas são seita, mas não estão dispostos a reconhecer os pecados dentro do próprio antro ou covil que eles vivem. E aqui é que eu vou agora. Já olharam dentro da igreja de vocês? Vou só citar aqui. Reverendo Augusto Nicodemos, na sua pregação sobre maçonaria, vou repetir para ficar na sua cabeça. Foi agora, ano 2000 e pouquinho, que foi feito isso. Descobriram que muitos pastores maçons estavam no púlpito. Olha bem isso aqui. Fizeram um edito para tirar os maçons do púlpito. Tá? Fizeram um edito para tirar os maçons do púlpito. Chegou-se à conclusão que se tirassem os pastores maçons do púlpito, haveria um buraco tão grande no clero da Igreja Presbiteriana do Brasil que não teria como repor os pastores que iriam descer e os presbíteros. Ou seja, a maçonaria, os pastores maçons de vocês são tantos, mais tantos, que se tirarem eles, sabe o que acontece? Há uma falência no clero, no ministério pastoral da Igreja Presbiteriana. Isto não fui eu que disse, foi Nicodemos quem disse. Quer vir, vai num vídeo dele lá esculhambar ele. Só é clicar aí assim, ó, Nicodemos, pastor reverendo Augusto Nicodemos e a maçonaria, que ele vai falar isso lá, no vídeo dele. Tá certo? Dali para frente se fizeram um dito de que para ser oficial da igreja presbiteriana, marque como é que é isso aqui, olha. Para ser oficial é pastor, tá? Presbítero, para ser oficial da igreja, você não pode ingressar na maçonaria.
mas ninguém falou nada para ser membro da igreja. Então a sua igreja tem um edito proibindo ela de que, se você for maçom, não pode mais subir no púlpito. Mas este edito é para os que vão entrar. Só que tem um porém, cara. Se não proibiu o membro de ser maçom, os pastores são feitos, adivinha de quê? Para ser pastor de uma denominação, você tem que ser membro dela. Se não proibiram os membros de ser maçom, a proibição o clero é hipocrisia. É hipocrisia, meu irmão, o nome disso, tá? Olha como as convenções batistas tratam a maçonaria para depois vocês apontar o dedo para Zé Wellington sobre barba, vocês apontar o dedo para CCB, vocês apontar o dedo para... O dedo de vocês são podres, gente. Para com isso. Busca a história do protestantismo no Brasil, como é que chegou aqui, nas lojas maçônicas, Igreja Batista, Presbiteriana. Busca isso direitinho, gente. Estuda isso com mais frequência, que vocês vão ver o que está acontecendo aqui. Eu penso que se vocês não pararem com essa confusão, essa vociferação de vocês na internet, vocês vão ficar passando vergonha aqui. Porque se tem uma seita hoje, esta seita se chama as igrejas calvinistas também. Qual é pior? É ficar rodando no poder e falando língua estranha ou ter um pastor maçom em cima do púlpito e um monte de membro na maçonaria? Vocês querem passar essa vergonha no crédito ou no débito? Eu vi um cara no Instagram agora há pouco ter a pachorra de dizer assim: os pastores que falam mal de tomar vinho ou beber cerveja, pentecostais que falam muito mal disso, deveriam se lembrar de que o açúcar também é uma droga e eles comem 10 ou 20 fatias de pizza. Mas o infeliz, eu nunca vi um homem que comeu 10 fatias de pizza, não é o meu caso, graças a Deus, mas eu nunca vi um homem que comeu 20 fatias de pizza enfiar a mão na cara da esposa e espancar ela, mas por causa de cachaça eu já vi. Você entende a mentalidade inóspita, tosca, desatinada que essas pessoas têm discutindo aqui na internet? A soberba pelo nome é a mesma das outras religiões. Escute-me bem. Tomem cuidado. Calvino virou Ellen White para vocês. Calvino está para os calvinistas tal qual Ellen Gold White está para o adventista. Calvino nunca quis isso, Ellen White quis. Calvino não. Dorte para vocês hoje é a Bíblia de vocês. É a Bíblia de vocês. Então me desculpe, mas sobre esse desatino eu não vou concordar com vocês. Volto aqui para falar mais sobre esse assunto com vocês. Que Deus em Cristo abençoe e guarde vocês. Irmãos amados, vocês que estão me ajudando, vocês não sabem como está sendo difícil fazer os vídeos que eu estou fazendo. Então eu peço a vocês que, se puderem, adquira nossos livros em nome de Jesus, nos ajude, porque nós temos aí alas bem complicadas, bloqueando, tentando derrubar a gente de tudo que é forma, mas nós vamos continuar aqui. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.